Mas eu queria hoje, assim, dar uma palavra curta, mas uma palavra bem objetiva nesse tempo para mulheres. Nós temos que refletir um pouco, né, a respeito do privilégio que nós temos em nosso país de estarmos juntas, de podermos vestir a roupa que nós queremos, de usar joia, né? Eu acabei de chegar do Oriente Médio, acabei de chegar lá de Israel, e realmente você fica muito impactada com a diferença cultural, como as mulheres vivem. Eu levei um susto, porque eu estava orando no Muro das Lamentações, e orei, eu estava com a minha sobrinha neta, e peguei a mão dela e comecei a sair, e as mulheres saindo para trás, andando para trás, e eu falei assim, eu fiquei tão sem graça, eu não sabia o que fazer, né? Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Não, as mulheres aqui não podem sair, virar as costas para o muro, elas têm que sair de ré. Então são coisas interessantes da cultura, e você vai vendo o privilégio que nós temos de viver numa cultura livre. Amém? Nós somos livres, mulher. Amém? Graças a Deus por isso. Você é livre para pensar, você é livre para agir, você é livre para sair de frente, não precisa sair de ré, né? Então, assim, essas experiências sempre me fazem pensar a respeito não só da nossa experiência aqui no Brasil, aqui na Sara, ou com o nosso grupo aqui no Rio de Janeiro, me faz pensar nas mulheres do mundo inteiro. Eu sempre penso globalmente, eu gosto de pensar sempre que se tem ainda mulheres que são abusadas, mulheres que sofrem, mulheres que não têm oportunidade, isso me afeta, isso te afeta. Isso tem a ver com a nossa vida. Então, nosso desejo é criar uma consciência do nosso papel nesse mundo. As mulheres têm ganho espaço, têm conquistado muito, mas falta muito ainda. Tem centenas e milhares de mulheres que não têm o privilégio que você tem de poder se arrumar, de poder se perfumar, de botar uma joia, uma roupa bonita e sentar aqui, né? Então nós estamos imbuídas de um senso de propósito, de que a nossa vida vai afetar a vida de outras mulheres, que nós vamos abençoá-las, que nós vamos influenciar de uma maneira mais direta, outras de maneira indireta. Eu quero dizer para você, quem sabe você é uma escritora, quem sabe você é uma cantora, uma empresária, eu não sei exatamente, ou você tem um ministério, o que Deus te chamou para fazer? Mas eu quero te dizer que você foi chamada para mudar o mundo. E eu quero que você vire para a sua companheira do lado e diz, você vai mudar o mundo. É só isso. Só isso. Nós somos chamadas para mudar o mundo. Já pensou em que coisa tremenda? Nós somos chamadas para mudar o mundo. E você muda o mundo, influenciando a vida de uma, de duas, de três, de quatro. Nós estamos fazendo uma revolução no Brasil, amém? Nós estamos mudando o mundo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para que as mulheres tenham vidas mais plenas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco essa noite. Tudo na nossa vida é relacionamento. O resto são detalhes. Repete essa frase comigo. Tudo na vida é relacionamento. O resto é detalhe. Então, nós fomos criados para 3 tipos de relacionamento. Nós fomos criados para ter um relacionamento espiritual, para ter uma conexão com Deus, para ter uma vida espiritual. E isso hoje não é mais apenas uma percepção religiosa, é uma percepção psicológica e sociológica. Se você começar a ler vários livros hoje, fora da esfera religiosa, você vai ver que todos eles apontam para a necessidade de uma conexão espiritual. Então, nós precisamos aprender a fazer da nossa vida espiritual a nossa fonte de força e de inspiração.
Então, aprender a relacionar com Deus, a ter uma conexão com Deus é fundamental para as nossas vidas. É a peça-chave. Agora, nós temos mais 2 desafios. Talvez o mais fácil deles seja com Deus. E os outros 2 são os mais difíceis. Que nós precisamos aprender a relacionar conosco. E nós vamos aprender a relacionar uns com os outros. O relacionamento consigo mesmo é extremamente desafiador. Mas normalmente, quando nós falamos de relacionamento, nós falamos das 2 pontas. Vocês perceberam aqui, né? Relacionamento com Deus e servir. Então, nós estamos sempre nas 2 pontas. Eu aprendo a amar a Deus, a relacionar com Deus e aprendo a servir. Pouco se fala sobre seu relacionamento com você mesmo. E sendo que o fundamento do seu relacionamento com os outros passa pelo seu relacionamento com você. O espelho do seu relacionamento com os outros é apenas o reflexo de como você se relaciona com você mesmo. Então, nós temos que pensar e amadurecer a ideia de que nós fomos criados para nos conectar. Tudo na vida que tem valor passa por relacionamento. No fim de tudo, o que dá sentido para a sua vida? São os seus relacionamentos. Seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos no trabalho, suas amigas, seus filhos, seus netos, tudo que tem valor. Nós criamos uma falsa imagem de que ser bem-sucedido é ter muitas coisas. Na verdade, ser bem-sucedido, ter uma vida plena, é saber relacionar corretamente com Deus, consigo mesma e com os outros. Agora, e todos nós ansiamos por uma vida plena. Uma vida plena não é uma vida sem problemas. Na verdade, uma vida plena é a capacidade que você tem de se arriscar na vida. É a capacidade que você tem de estabelecer vínculos, de ter coragem de viver plenamente, de não ter medo de errar, de não ter medo de ser rejeitada. Aliás, eu quero te falar uma coisa. O que eu vou te ensinar essa noite é um antídoto à rejeição. Eu quero te falar. O amor próprio é o sistema imunológico da sua alma. E se você desenvolvê-lo, ninguém vai conseguir mais ferir você. Mas o que nós normalmente fazemos é exatamente isso. Nós aprendemos a relacionar com Deus e aprendemos a servir ao outro. Mas não aprendemos como relacionar com a gente mesmo. Isso é uma coisa extremamente vital. Né? Nós estamos aqui para servir, sim, mas uma vida plena significa viver com coragem, viver com compaixão. Mas essa noite eu quero dar uma ênfase muito especial, mulher amada, querida. Para você ser bem-sucedida na vida, você precisa aprender a cuidar muito bem de você mesmo. Porque se você não cuidar bem de você, os recursos vão secar muito rápido. Se você não aprender quem você é, o que você gosta, se você não aprender a lidar com as suas imperfeições, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, você vai ficar paralisada. Você não vai ter coragem de se expor na vida. Qual a realidade hoje? Eu tenho estudado bastante a respeito desse assunto. E nós vivemos no mundo hoje com uma sensação de escassez e de falta. Olha que coisa interessante. A gente tem uma sensação de que está sempre faltando alguma coisa. Nós temos uma sensação de que não temos o suficiente nunca. Nós vivemos numa sociedade que está sempre colocando um parâmetro de perfeição acima do que você é capaz de alcançar. Então, uma das síndromes hoje sociais muito grande, por que muitas pessoas têm sofrido síndrome do pânico, depressão? Por quê? Porque você nunca é bom o bastante. Existe sempre uma sensação de que falta.
De que por mais que você se esforce, você está em dívida. Nós temos crises a respeito de como nós exercemos a maternidade, a parentalidade. Nós estamos sempre com um senso de que fracassamos com nossos filhos. Nós temos uma sensação de que não estamos, nunca, não somos boas o suficiente. Nós não somos magras o suficiente. Nosso cabelo não é bonito o suficiente. Graças a Deus, isso ajuda as clínicas de estética, né? As mulheres nunca estão bem, está sempre tendo que fazer, puxa uma aqui, arruma uma dali. Isso é bom, mas é bom cuidar de si. Mas o presente que eu quero dar para você hoje, sabe qual é? Que você aprenda a estar bem com você todos os dias. Que você, independente do que você está fazendo, que você possa realmente desenvolver um relacionamento consigo mesmo que te dê paz. Que mesmo quando você falhar, você sabe, eu falhei, eu vou falhar muitas vezes, eu sou imperfeita, mas mesmo assim eu ainda mereço ser amada. Aí mesmo assim eu ainda tenho valor. Porque é muito fácil roubar o nosso senso de valor. E nós vivemos numa sociedade difícil, nós temos muita exposição. Né? Eu estava lendo uma história de uma pesquisadora americana, e ela contou uma história muito interessante. Ela falou, a vida inteira eu tive muito medo de me expor. Então ela foi para a universidade e começou a fazer mestrado, e a tese dela foi uma tese muito interessante, e começaram a dizer, você precisa publicar, você precisa aparecer, tal. Então ela foi e deu uma palestra no TED. Alguém aqui conhece o TED? TED é uma ferramenta tecnológica em que eles fazem pequenas palestras sobre diversos temas e você pode acessar gratuitamente na internet. Tá, gente? Anota aí, TED, T-E-D. Muito interessante. Qualquer assunto do mundo que você imaginar tem lá. Até sobre as asas do besouro. Você vai encontrar, é verdade. Muito interessante. Então ela foi convidada a falar sobre o assunto da tese dela no TED. Então ela foi e o tema dela era a coragem de ser imperfeito. E foi muito interessante, essa palestra está no TED, até hoje. E ela disse o seguinte, que ela recebeu alguns e-mails depois da palestra. Um deles dizia assim, se eu tivesse com 10 quilos acima do peso, eu ia falar sobre imperfeição mesmo. Ou seja, ela começou a ser criticada. E era exatamente o que ela temia. E as pessoas começaram a mandar mensagens, isso é o perigo da internet, né? Você se expõe e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode mandar um recadinho para você. Se eu tivesse falar assim para ela, se eu fosse assim como você, eu também ia falar sobre imperfeição, né? Então, sendo criticada. E ela disse que a partir daquele dia, ela falou, eu vou criar uma autodefesa, mas eu não vou parar, eu vou ser uma mulher corajosa. Então eu quero te dizer, não permita que as experiências ruins da sua vida te parem. E hoje essa mulher é uma das mais respeitadas palestrantes dos Estados Unidos. Mas a primeira experiência dela foi essa. Então eu quero te falar, você precisa estar imunizada, amém? Você precisa estar imunizada contra os ataques à sua autoestima. Você precisa estar imunizada contra falas que vão desqualificar você. E muitas vezes nós não nos damos conta de como nós sentimos mal em relação a nós mesmos. Porque o padrão da sociedade hoje é praticamente inatingível. E um dos sentimentos mais devastadores na vida de uma mulher, porque nós estamos falando para as mulheres, mas um dos sentimentos mais devastadores da vida de uma mulher se chama vergonha. E isso é uma dos temas que a Brené Brown fala. Ela diz o seguinte, que hoje, um dos estudos que eles estão fazendo, até em relação à saúde física, é de como sentimentos devastadores causam mal à saúde.
E ela diz o seguinte, que uma das coisas que mais rouba a nossa vida e a nossa coragem é a vergonha. A vergonha é diferente da culpa. Culpa aparece quando você faz alguma coisa. Então, se você comete algum erro, se você falha em alguma ação, você sente culpa. Agora, a vergonha é um sentimento de ser insuficiente como pessoa. É uma sensação de nunca agradar. É uma sensação de estar sempre em dívida. E isso é uma coisa muito perigosa, nós precisamos prestar atenção a respeito disso. Que muitas vezes nós não nos damos conta de como nós temos vergonha. Às vezes nós temos vergonha porque nossos filhos não deram tão certo. Ou porque estão tendo algum problema. Às vezes nós temos vergonha porque nós não temos tantas coisas como outras mulheres têm. Muitas vezes nós temos vergonha porque nós não temos um curso superior como muitas outras mulheres têm. Então existe uma infinidade de motivos para nós sentirmos vergonha. Às vezes nós temos vergonha do nosso cabelo que não é tão liso, precisa de remédio, de tratamentos especiais, ou outras enrolam o cabelo. Nós estamos sempre em busca de alguma coisa para, às vezes, sanar essa dor, esse sentimento de vergonha que existe dentro de nós e que é implantado desde muito cedo e que a sociedade faz questão de manter você sentindo vergonha. Você não tem o suficiente. Olha, saiu um produto melhor. Olha, o carro que saiu, você sua para comprar um carro, daqui a pouco aquele carro já não serve para mais nada. Você sua para comprar um computador, daqui a pouco aquele computador já está obsoleto. Então nós vivemos num ambiente assim. E a vergonha, ela fere a nossa identidade. E sabe o que é pior? Por que eu estou falando sobre vergonha? Porque quando eu tenho vergonha, eu me silencio. Eu me fecho, eu não me arrisco. Então existem muitas pessoas que não escrevem seus livros, que não falam em público. Não vou nem perguntar aqui quem tem medo de falar em público. Muitas pessoas não se arriscam a colocar seus talentos. Muitas pessoas não expressam a música que está dentro delas, a poesia que está dentro delas. Sabe por quê? Porque elas têm vergonha. A vergonha silencia as mulheres. A vergonha silencia os talentos. A vergonha nos faz ficar quietos. Porque pelo menos se eu fico quieto, eu estou seguro. Então viver plenamente significa viver com coragem. E mulheres, minha oração por você essa noite, que você tenha coragem de ser quem você é. Não importa quem você seja, e nem os talentos que você tem. Nós somos absolutamente diferentes. Nós nascemos em contextos, em famílias totalmente diferentes. Mas a vergonha, ela fere a nossa identidade. E o maior desafio que nós temos hoje, como mulheres, é aprendermos a gostar de nós e a ter valor antes de resolver nossos problemas familiares. Nós vamos aprender a ter valor próprio antes de emagrecer os 10 quilos que eu preciso emagrecer. Eu preciso aprender a gostar de mim antes de ganhar mais dinheiro. Eu preciso aprender a gostar de mim antes que os outros me valorizem. Eu preciso aprender a gostar de mim antes de conseguir fazer tudo certo. Mas a vergonha está, eu quero dizer uma coisa para você, a vergonha está rondando por aí. E muitas vezes ela te pega e você nem percebe. A vergonha é um dos motivos da depressão. Muitas mulheres entram em depressão, por quê? Porque a vergonha gera desmotivação. Sabe o que é desmotivação? Desmotivação é a falta de coragem de agir
porque eu tenho vergonha de dar minha opinião, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de dizer o que eu penso, o que eu sinto. Então, antes de nós pensarmos em servir ao outro, eu quero que você aprenda a servir a si mesmo. Porque você vai ser uma melhor líder, uma melhor influenciadora, se você tiver um bom relacionamento com você. Amém? Eu quero que você realmente pense sobre isso. O maior desafio, seu maior desafio, é você começar a validar quem você é. Que eu quero te contar um segredo esta noite. Se você não for capaz de se reconhecer e se validar como alguém especial, ninguém vai conseguir fazer isso por você. Mesmo que alguém te ame, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Agora, como nós vencemos a vergonha? Achei isso fantástico. Sabe como é que se vence a vergonha? Expondo a vergonha. A vergonha é como um segredo. Se você não fala sobre ele, ele cresce dentro de você. Sabe como é que você vence a vergonha? Criando núcleos de graça. Vou te explicar. Criando núcleos de graça. Olha que coisa interessante. O evangelho é essencialmente graça. A Bíblia diz assim em João capítulo 1, verso 17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio dizer, olha, não precisa fazer mais nada, apenas crê em mim, porque você vai receber a minha graça. Agora você insiste em ser religioso. Eu insisto em ser religiosa, sabe como? Quando eu faço uma lista de leis para mim. Eu não posso errar, eu não posso fazer aquilo. Eu passo a criar um universo onde os não são maiores do que os sims. Então, como que eu venço a vergonha? Eu preciso encontrar núcleos de graça. O que é isso? Primeiro, o núcleo da graça que você precisa encontrar é seu relacionamento com Deus baseado absolutamente na graça. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. E não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos. Esse é o primeiro núcleo de graça que nós precisamos ter. Nós vamos ter uma compreensão profunda de que durante séculos os homens tentaram agradar a Deus fazendo sacrifícios, tentaram agradar a Deus vestindo roupas e fazendo rituais. Aí lá, muito interessante, em Israel, você passar pelos lugares que Jesus passou, é uma emoção imensa. Você pensar, meu Deus, ele pisou aqui. Nós fomos num lugar onde os degraus do templo foram os mesmos degraus que Jesus pisou para ir ao templo. Você fala assim, nossa, é verdade, ele passou por aqui. Tudo que você lê na Bíblia está lá. Então é muito impactante. E você começa a pensar, sabe por que esse homem veio? Ele veio para te dizer, você não consegue agradar a Deus. Ele ama você, independente se você é perfeito, se você é imperfeito. Foi isso que ele veio fazer. Então, você precisa construir a sua identidade, a sua personalidade em cima de núcleos de graça, de compreensão da graça. E a primeira graça que você precisa reconhecer é a graça de Deus. E o segundo núcleo de graça é você com você mesma. É quando você começa a se tratar com respeito. É quando você começa a honrar quem você é. É quando você tem a capacidade, e isso pode ser aprendido, de reconhecer a sua imperfeição. E mesmo assim, se sentir digna de amor e de respeito. Amém, mulheres? E a terceira coisa que cura a vergonha. Eu preciso ter algumas pessoas com quem
eu posso falar sobre as minhas vergonhas. Mas você precisa ter alguém que você tem certeza que você pode falar das suas falhas, dos seus defeitos. E você vai encontrar ali um lugar de graça. Deixa eu te falar, existem poucos lugares de graça nesse mundo. Se você vai para o trabalho, você vai ser cobrado, exigido. Se você vai para certos lugares, você tem que estar com certo tipo de roupa, senão você não vai ser aceito. O tempo todo, nós vivemos num ambiente sem a graça. É um ambiente de que cobra. Você vai para a escola, você tem que fazer prova, você tem que ser desse jeito, senão você não vai ser aceito. Então você precisa construir para você seus núcleos de graça. Você precisa saber, quando eu vou para a igreja, quando eu abro a minha Bíblia, quando eu oro, eu estou encontrando com um lugar de graça. Segundo, eu preciso começar a me tratar dessa maneira. Ser menos exigente comigo mesmo. E terceiro, eu preciso construir relacionamentos, alguns relacionamentos baseados na graça. E eu lamento que sejam poucos. Infelizmente, a nossa cultura nos impregnou de tal maneira que se alguém te confidencia uma fraqueza, sua primeira reação é dar um conselho. Você estragou a graça. Porque quando alguém está contando uma história para você, ela não quer conselho. Deixa ela pedir conselho, ou deixa eu te dar uma lição. Conselho só dá para quem pede ou para quem paga. Conselho só se dá para quem pede ou para quem paga. Sabe que, infelizmente, algumas pessoas só vão encontrar graça num consultório de psicologia. I'm sorry. Porque os psicólogos são treinados para ser agentes da graça. Incrível isso, né? Incrível isso. Sabe por que muitas pessoas vão para a terapia? Porque elas não encontram no mundo onde elas estão núcleos de graça. Porque em qualquer lugar que elas vão, qualquer falha que elas falarem, elas vão dizer, mas por que você não fez isso? Devia ter feito aquilo. Oh, mas você, né? Você também. Oh, você não orou o suficiente. Oh, tem uma maldição na tua vida. Oh, né? Coisas que ter que ser ditas a posteriori. Mas o primeiro contato com alguém precisa ser graça. Eu quero te perguntar agora, não vou pedir para você falar nada aqui em público, mas assim, eu queria que você pensasse se você acha na sua vida núcleos de graça. Você tem experiências de relacionamentos graciosos? Se não tem, você precisa procurar. E nós vamos construir. Se há uma coisa que faz falta hoje, é pessoas que não têm um conselho na ponta da língua para você, que não tem uma solução rápida para o seu problema. Sabe quando você vence a sua vergonha de ser imperfeito? Quando você encontra graça. A graça cura a vergonha. E você para de ter vergonha de ser imperfeita, de errar, de cometer equívocos. E é tão devastador viver com vergonha, porque a vergonha vai te inibir. Vai inibir sua coragem de arriscar, de se expor. Porque eu quero te dizer, quando você se expõe, você tem que estar com o sistema imunológico alto, sabe por quê? Porque nem todo mundo vai gostar de você. E nem todos nós estamos prontos para isso. Mas se eu entendo que eu tenho a graça de Deus na minha vida, eu sou gracioso comigo, e eu tenho os meus lugares de graça, eu vou enfrentar e suportar qualquer crítica.
Por isso que quando nós começamos a andar com Deus e a ter experiências com Ele, nós vamos sendo curados, sabe por quê? Porque a graça vai entrando, vai entrando, vai entrando. E segundo, você se acostumou tanto a ser criticada, a ser exigida, que você faz isso com você. Você fala mal de você. Eu tenho clientes que chegam para mim com o diagnóstico, eu sou isso, e falam para mim, você não é nada. Você é apenas uma pessoa que tem um caminho de crescimento. Nós não usamos diagnósticos no nosso trabalho. Eu não tenho clientes borderlines, psicóticos, não tenho nenhum, graças a Deus. Nenhum. Não tenho clientes com diagnósticos. Eu tenho pessoas. Então, nosso desenvolvimento integral para uma vida plena precisa passar pela consciência da nossa imperfeição. Foi por isso que Jesus morreu. Porque nós somos imperfeitos. Você pode dizer amém? Agora, nós vamos desenvolver a graça em relação a nós. E precisamos procurar conscientemente pessoas que possam ser para nós um ambiente de graça. Porque é difícil, porque a graça é que vai te dar coragem para se expor, para não ficar paralisada, para não se esconder, para não esconder seus talentos. Quem esconde seus talentos, esconde porque tem medo. Por incrível que pareça, apesar de todos os anos que eu falo em público, eu ainda tenho medo de falar em público. Eu sou corajosa, mas eu não sou imune. Eu tenho medo. Eu tenho medo de dar opiniões. As pessoas podem não gostar, mas eu sou corajosa. Quero te dizer, quando você age e faz alguma coisa, você está vencendo a vergonha. Você está sendo corajosa. Mas agora eu quero te dar uma boa notícia. Você não tem que ser perfeita jamais. Então quero dissolver essa imagem de que nós vamos ter valor quando? Que nós vamos ser amadas quando? Que nós vamos ter valor quando nós fizermos alguma coisa. Não é assim que funciona. Quando nós estabelecemos o relacionamento correto com Deus, comigo mesma e com algumas pessoas que são para você um lugar de graça. Então você vai ter coragem de expor quem você é. Você vai ter coragem de deixar seus talentos aparecerem. De escrever seus livros, declamar seus poemas, né? De ajudar outras pessoas com o que você tem. Porque, na verdade, isso é que é uma vida plena. Pessoas corajosas, vivendo com suas imperfeições, sem ser paralisadas. Não? Então, assim, o que eu queria deixar com você essa noite? Quero deixar com você essa palavra. Tudo na vida é relacionamento. O resto é detalhe. As coisas mais importantes da vida são nossos relacionamentos. Com Deus, conosco mesmo, comigo mesmo e com pessoas. Agora, existem níveis. Sim, nós temos procurado, não sei se conseguimos, mas nós temos procurado ser uma igreja graciosa. Temos procurado criar um ambiente de graça
neste lugar. E eu espero que a sua experiência seja assim. E eu quero terminar com um poema, só que eu vou pedir que alguém venha ler esse poema. Alguém que tenha coragem. Já teve uma corajosa ali. Eu quero... Pode colocar o poema, eu quero terminar. Ela vai ler esse poema para a gente. É uma homenagem. Boa noite, gente. Meu nome é Rosa Maria, tudo bom? Se este não é o lugar onde as lágrimas são atendidas, então onde é que eu vou chorar? Se este não é o lugar onde as fraquezas são compreendidas, então onde é que eu vou aprender a confiar? Se este não é o lugar onde eu posso rir e chorar, onde eu vou aprender a celebrar? Se este não é o lugar onde é permitido errar, então onde eu vou me arriscar? Se este não é o lugar onde eu posso agir, então onde eu vou aprender a servir? Se este não é o lugar onde meu espírito pode ganhar asas, então para onde eu devo ir? Onde eu vou aprender a voar? Se este não é o lugar onde aprendo a sonhar, então onde eu vou meu propósito alcançar? Qual é o nome do poema? O nome, gente? Um lugar chamado graça. A minha graça te basta. Jesus, tu és rei.